A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 22, parte 3. A grande pecaminosidade do pecado. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, como está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que cada um de nós sonde o seu próprio coração e descubra se ali oculta-se alguma maldade. Essa é a santidade segundo os moldes do Novo Testamento. Quão mais desconcertante é isso do que aquele conceito superficial da santidade que só pensa em termos de ações. Acima de tudo, essa doutrina do pecado leva-nos a perceber a absoluta necessidade de um poder maior do que nós, que nos liberte. Essa é uma doutrina que leva o indivíduo a recorrer a Cristo e a depender dele. Ela faz o homem perceber que, sem Cristo, nada pode fazer o ser humano. Portanto, afirmo de novo que a maneira neotestamentária de se apresentar a santidade não consiste apenas em se dizer: você gostaria de viver a vida com um V maiúsculo? Você gostaria de sentir-se permanentemente feliz? Não e não, mas consiste em se pregar essa doutrina do pecado que revela o homem para si mesmo, de tal modo que, tendo ele visto a si próprio, venha a abominar a si mesmo e se torne pessoa humilde de espírito e mansa, que esteja pronta a lamentar, chorando por seus pecados, que tenha fome e sede de justiça, que se abrigue em Cristo e que nele permaneça. Não se trata de alguma experiência a ser recebida, porém, muito mais de uma vida a ser vivida nas pisadas de Jesus Cristo. Finalmente, não há que duvidar que somente a verdadeira compreensão da doutrina neotestamentária do pecado pode capacitar-nos a perceber as dimensões do amor de Deus por nós. Você sabe que seu amor a Deus é fraco e sem viço, e que você não o ama tanto quanto deveria amá-lo? Permita-me lembrar-lhe novamente que esse é o teste final de nossa profissão de fé. Devemos amar a Deus e não somente crer em certas verdades acerca dele. Aqueles personagens do Novo Testamento amavam a Deus e amavam ao Senhor Jesus Cristo. Se lermos as biografias dos santos, descobriremos que eles tinham um profundo amor a Deus. Amor esse que cada vez mais se intensificava. Por que não amamos tanto a Deus quanto deveríamos? É porque nunca percebemos o que Ele fez em nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo. E isso, por sua vez, sucede porque ainda não percebemos realmente a natureza e o grave problema do pecado. E somente quando vemos no que consiste realmente o pecado aos olhos de Deus e entendemos que, contudo, Ele não poupou seu único filho, que começamos a entender e a
aquilatar o seu amor. Por conseguinte, se você deseja amar a Deus mais intensamente, procure compreender a doutrina bíblica do pecado. E então, ao tomar consciência do que isso significa para ele e o que ele fez a esse respeito, você também verá que o seu amor é verdadeiramente tão admirável, tão divino. Aí está a exposição das razões para concentrarmos a nossa atenção nessa doutrina bíblica do pecado. Agora, entretanto, examinemos aquilo que o nosso Senhor realmente tem a dizer sobre o tema. Não pode haver verdadeira compreensão a respeito do Evangelho da Salvação, não pode haver evangelismo autêntico, não pode haver verdadeira santidade, não pode haver verdadeiro conhecimento do amor de Deus, a menos que entendamos no que consiste o pecado. Pois bem, no que consiste o pecado? Primeiramente, tentemos fazer uma breve análise do que nosso Senhor disse a respeito. E então declararemos o que ele ensinou nestes mesmos versículos sobre como nós podemos ser libertos do pecado. De nada adianta falarmos sobre o livramento das algemas do pecado enquanto não soubermos o que é o próprio pecado. É necessário que se faça um diagnóstico radical antes de começarmos a pensar em qualquer tratamento. Eis, pois, o diagnóstico. A primeira coisa que o nosso Senhor enfatizou é aquilo a que poderíamos dar o nome de a profundeza ou de o poder do pecado. Não adulterarás. O Senhor não disse, enquanto você não tiver cometido o ato de adultério, tudo lhe irá bem. Pelo contrário, ele declarou, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O pecado não envolve apenas uma questão de atos e feitos, antes é algo que está no interior do coração que provoca aquelas más ações. Em outras palavras, o ensino que aqui se encontra é o ensino característico das Escrituras, sempre que elas se manifestavam sobre o assunto, a saber que aquilo sobre o que nos deveríamos concentrar não é tanto sobre os atos pecaminosos como tais. Os pecados nada mais são senão os sintomas de uma enfermidade chamada pecado. E o que importa não são esses sintomas, mas a própria enfermidade, porquanto a enfermidade e não os sintomas é que mata. Os sintomas podem variar quase infinitamente. Posso ver uma pessoa em um leito, encostada na cabeceira da cama, respirando dolorosamente e sofrendo grandes aflições. E daí posso concluir que aquela pessoa está desesperadamente enferma, sofrendo de pneumonia ou doença similar. Porém, posso ver uma outra pessoa que jaz de costas sobre um leito, sem sinais de aflição, sem qualquer sintoma agudo, sem dores, sem nenhuma dificuldade para respirar, aparentemente deitada em conforto e tranquilidade. Não obstante, pode haver nessa última alguma terrível enfermidade, algum distúrbio na sua constituição, e isso lhe está corroendo as forças vitais, pois é uma enfermidade que haverá de arrebatar-lhe a vida tão certamente como no caso daquela primeira vítima. O que importa não é a maneira da morte, mas o fato da morte. O que conta, afinal, não são os sintomas, mas a enfermidade propriamente dita. Essa é a verdade que nosso Senhor procurou destacar aqui para nós. O fato que você nunca cometeu o ato de adultério não indica que você não tenha qualquer culpa, pois que dizer sobre o seu coração? Estaria ali instalada alguma enfermidade espiritual? Ora, o ensino de Jesus diz que o que importa é essa força pervertida que se acha na natureza humana, em resultado do pecado e da queda. Nem sempre
o homem foi assim, pois Deus o criou perfeito. Se você é daqueles que acreditam na teoria da evolução, então você pensa que Deus, na verdade, não criou o homem como ser perfeito, mas que agora o está conduzindo paulatinamente à perfeição. Por isso, não há verdadeiro pecado. Todavia, o ensinamento bíblico é que o homem foi criado perfeito, mas que caiu dessa perfeição com o resultado que esse poder, que esse câncer do pecado penetrou na natureza humana, ele se fixou como uma força maligna que se agita dentro dele.